Bom dia a todos. Gratidão pela oportunidade. Num país onde a Deep Web comunica o ódio e a violência, está aqui a resposta de brasileiros unidos pela paz. Há alguns anos atrás estive mesmo aqui falando sobre a glândula pineal, porque você tem uma glândula pineal no meio da tua cabeça, e essa glândula pineal é um órgão sensorial a campos magnéticos. Nós poderíamos dizer que a glândula pineal que você tem no meio da tua cabeça é um roteador de Wi-Fi, com o qual você se conecta através de campos magnéticos às pessoas com as quais você tem afinidade. Através desse órgão sensorial na tua cabeça também você capta coisas que muitas vezes movimentam dentro de você sentimentos, sensações ou reações orgânicas, inclusive reflexas a energias que, de forma distraída, nós captamos e que não são boas, nos fazem chorar, nos fazem estar tristes, reagem no nosso corpo, se busca causas e não se encontra, e é porque nós captamos por esse roteador de Wi-Fi alguma sintonia que não foi boa, ou que talvez, entendendo que aquilo que não é bom também nos ajuda a reencontrar caminhos, vamos dizer que a vida, ela é uma conexão entre pessoas e as pessoas e a natureza, e essa conexão se dá pela glândula pineal. Agora, é importante entender que a ciência oficial hoje tem a capacidade de observar o universo através dos radiotelescópios complexíssimos. E do universo que a ciência hoje observa, apenas 5% é um universo constituído por átomos que nós aprendemos na escola. 95% do universo rastreado pela ciência é constituído por um tipo de energia, um tipo de matéria, sobre a qual não se conhece uma única equação. Recentemente eu estive com equipe de pesquisadores que estão construindo o radiotelescópio de energia escura, que detecta a maior energia jamais vista no universo, da qual não se conhece uma única equação. De forma que a ciência se encontra hoje num estágio que, se você ensinar para uma criança, se você ensinar para adolescentes, que o mundo é um mundo material, de átomos e elétrons, e que o mundo se resume a esses átomos e elétrons da matéria conhecida pela ciência, eu poderia dizer que, se hoje se ensina para as crianças e para os adolescentes o conceito de que esse é o universo, então a pedagogia e a ciência estão fazendo uma fraude. Porque se nós falamos de ciência, daquilo que a ciência consegue entender através de equações, isso representa, naquilo que você estuda na química, estuda na biologia, aquilo que se diz, eu sou materialista, é somente 5% do universo que a própria ciência observa. O resto não se sabe nada. Então, quando nós vamos formar as nossas crianças hoje, nós temos que dizer, olha, isso que você estuda de átomos, isso que você estuda de química, essa matéria que representa a membrana plasmática das células, tudo isso
é 5% daquilo que a ciência já detectou, porque 95% se detectou e não sabe o que é. Então nós temos que repensar horizontes, porque a ciência chegou num ponto em que ela disse: tudo que eu já estudei que representa a matéria é só 5%. E desses 5%, 4% é hidrogênio que não tem na nossa atmosfera. Menos que 0,5% é a matéria com a qual nós lidamos no dia a dia. Então nós vamos estudar essa glândula pineal, que foi visualizada através do microscópio eletrônico e que representa exatamente esse 5% de matéria, ou matéria bariônica, mas ela também apresenta uma estrutura sensível a campos magnéticos e, quiçá, a campos complexos que nos conectam com universos possíveis, universos abertos à investigação científica, abertos à elucubração filosófica, mas sobretudo abertos a alguma percepção que nós possamos ter de que a vida continua em outra dimensão, que a vida é eterna, que aqueles que deixaram saudade partiram para uma dimensão, e essa dimensão espiritual, que é uma hipótese viável na interpretação da natureza e que a ciência deve investigar, essa dimensão, o mundo espiritual, é uma realidade que nos cerca, e o nosso corpo, a partir da hipótese de trabalho que eu estou propondo, é capaz de se conectar com esses campos dessas outras dimensões. E assim nós podemos sentir e perceber que a vida continua. Aquela pessoa que estava seguindo reto e dobrou a esquina, eu não a vejo mais, ela está ali e eu posso perceber. E nós estamos interconectados numa rede, de sorte que aquilo que eu focalizo dentro de mim, eu encontro nesse universo que se conecta comigo. Aquilo que eu focalizo dentro de mim se amplifica. Se eu focalizo a tristeza, eu irradio a tristeza se conecta e se dimensiona dentro de mim. Se eu focalizo o perdão, o amor, se eu focalizo a esperança e a fé, eu exalo um campo que se conecta ao espectro de fé, de esperança e de amor, e isso dimensiona esse poder dentro de mim. Então, essa estrutura que é a glândula pineal, ela apresenta condições de detectar campos magnéticos envolvidos nesse processo de conexão, segundo nossa hipótese de trabalho. Eu queria que apresentasse o próximo slide, por gentileza. Veja, nós recebemos outrora o convite para vir falar sobre a glândula pineal aqui nesse congresso há 6 anos atrás. Aqui eu estou mostrando para vocês uma carta, convite da Harvard Medical School, pedindo a mesma palestra. De sorte que os conhecimentos que eu vou passar agora para você foram a mesma conferência que eu fiz na Escola de Medicina da Universidade de Harvard, em julho do ano passado, a convite. E o interessante é que o convite foi feito para a Universidade Internacional de Ciências do Espírito, que é uma universidade que nós fundamos justamente para conectar a ciência com as questões espirituais. E um projeto tão humilde como é a Unispírito já está no mailing da Universidade de Harvard. Então eu poderia dizer que eu vou conversar com vocês, como conversei com o staff de cientistas e professores para o qual apresentei essa palestra, com o qual nós iniciamos um diálogo de investigação e de pesquisa. Então eu estou aqui junto com vocês, na sala nobre do Hale Building for Transformative Medicine of Harvard Medical School. O próximo, por favor. Vou apresentar algumas imagens em mesoscopia
de como é a glândula pineal no ser humano, e esses estudos foram feitos em cadáver, a partir das autópsias, no Serviço de Verificação de Óbito do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. E aí nós encontramos essa estrutura, que é a glândula pineal. Naturalmente, você tem uma assim, esse exame, o seu plano de saúde não cobre, é um exame feito depois que a pessoa desencarnou, vamos dizer assim, feito no corpo, certo? O próximo, por gentileza. Assim nós temos outra glândula pineal, cada um tem uma glândula pineal com a sua forma característica, com o seu jeito. Isso deve ter implicações na singularidade de cada um. Próximo, por gentileza. Próximo. 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 Ó, essa glândula pineal, ela é bem formadinha, parece um caroço de azeitona. É mais ou menos do tamanho de um caroço de azeitona, tá? É uma antena que capta coisas que ainda nós vamos descobrir, coisas que você sente, coisas que reagem dentro de você, e o médico fala, você não tem nada, não é? E toma-se remédios, e os remédios às vezes não resolvem, às vezes ajudam alguma coisa, mas não resolvem a problemática. Não é? Porque existem outros universos que representam a dimensão humana que nós precisamos de nos preocupar. Próximo, por gentileza. Próximo. Esses estudos foram feitos na Universidade de São Paulo. Pode apresentar o próximo. Se você me ensinar onde aperta, eu acho que eu já vou aprender rápido. Está mal contato? Mas se você me falar qual botão que é que eu estou sem os óculos e eu não... Se você me falar, assim você não precisa ficar chateada de ficar... Existem muitas questões técnicas envolvidas. Essa lâmina eu fiz no microscópio óptico e achei estranho. Que coisa estranha que tem ali, essas bolas pretas, o que seria isso, né? Então, eu devo apontar para onde? Tá bom, ok. Eu vou passando rápido algumas coisas que são muito técnicas, quer dizer, se o negocinho me permitir. Tem alguém passando além? Deu, agora peguei o jeito. Bom, o interessante é quando colocamos no microscópio eletrônico, que aumenta muitas vezes, não é? E o que acontece? Nós vemos umas bolas, umas esferas, vocês estão vendo ali umas esferas? Mas que coisa curiosa essas esferas, como que pode encontrar esferas dentro da glândula pineal que fica no meio do teu cérebro? No meio do teu cérebro tem umas bolas, umas esferas. Muito bem. Essas esferas, elas têm circulação sanguínea. Então aqui eu mostro vasos sanguíneos que envolvem essas esferas. Sabe o que isso significa? Significa que são estruturas vivas. Vivas e que têm uma relação funcional com a fisiologia do nosso organismo. Bom, e aí? Eu acho que aconteceu alguma coisa no computador. Bom, vocês vão ver essas imagens aqui. Essa imagem é uma pineal cortada no meio. Vocês veem essas esferas incrustadas ali? Estão vendo? Dá para ver? É bom ver porque é o que tem na tua cabeça. Acho que é importante saber o que tem na tua cabeça. Não é? Então, se a pessoa da manobra do computador... você já está percebendo, né? É o Pietro, né? Tá bom. Então, o que acontece? Essas estruturas, elas têm uma distribuição muito particular na glândula pineal, e esses que são os cristais, tá? Então, nessa glândula pineal, nós vamos encontrar esses cristais num padrão de distribuição específico daquela pessoa, tá? Alguém que pensou que não tinha cristal, bola de cristal na cabeça? Tem. Saiba que tem. Então, o que acontece? Se a pessoa possui mais cristais ou menos cristais, essa não é a questão. Todos nós apresentamos características próprias das nossas necessidades. Tá claro?
ter mais cristais ou menos cristais não é a questão. A questão é a qualidade do arranjo, como isso se coloca, como isso se conecta, que são coisas que nós precisamos ainda estudar ao longo das pesquisas. Bom, aproximando, nós vemos que esses cristais, eles têm uma forma, exatamente a forma das circunvoluções cerebrais. Então, esses cristais formam uma esfera que tem a forma de um cérebro. E possivelmente são reproduções da forma do cérebro da pessoa. Por quê? Porque a glândula pineal está mergulhada no líquor, que é o líquido céfalo-raquidiano. E esse líquido, ele percorre o cérebro por fora e por dentro. Então, por vasos comunicantes, a pressão licórica no cérebro é passada para o cristal. Então, passa a ter esse padrão de circunvoluções cerebrais. Então, aí nós temos esse estudo, que vai por questões técnicas que não cabem aqui. Mas o interessante é que esses cristais, eles se aninham em casulos. Esses casulos são alvéolos e são características morfogenéticas. Cada pessoa apresenta um arranjo diferente. Então, antigamente se pensava que a glândula pineal se calcificava e perdia a função. Não, não é isso. É como a boca. A boca forma os dentes. Você fala que a boca calcifica, mas é uma calcificação funcional. É uma biomineralização que tem uma função. Então nós observamos que esses cristais, além de ter circulação, então são estruturas funcionais, eles têm esses alvéolos onde eles estão aninhados, indicando uma estrutura funcional. Às vezes é para ficar um tempo assim na mente das pessoas. Não vamos criar angústia por causa disso. Às vezes eles precisam olhar e falar: nossa, é isso, vão sonhar hoje à noite. No sonho vão olhar a pineal e falar: agora que eu vi. Não é? Aí é o seguinte, fraturando um cristal, você observa que ele tem lamelas concêntricas como se fosse uma cebola. Dá para perceber aí? Não é? Então, olha lá, ó, aproximando. Deixa eu ver a anterior aqui. Aí, aproximando, parecem camadas de uma cebola. Essas camadas indicam a idade da pessoa. Quanto mais idade, mais camadas. Esse fenômeno ocorre semelhante no tronco de árvores também. Depois vocês vão ver que esses cristais têm uma construção muito parecida nesse aspecto com os troncos de árvores. Por quê? Porque a glândula pineal, ela recebe interferência e controle da luz do sol. Então esses sistemas biológicos que recebem informação e controle da luz do sol, eles têm esse padrão de formação de lamelas conforme a idade. Então, o tronco de uma árvore é assim porque ela faz a fotossíntese por causa do sol. A gente não faz a fotossíntese, mas tem alguma coisa do sol que regula as nossas funções e que é muito importante para a gente, não é? Bom, vou pulando aqui algumas imagens técnicas. Aí as lamelas concêntricas. Isso daí que eu mostrei, essa imagem aqui, realmente esse monitor, ele não é bom o suficiente ele não obedece à nossa vontade. Bom, então aqui nós temos o plexo coroide, que fica próximo à glândula pineal e que produz o líquor, o líquido céfalo-raquidiano. Esse líquor vai percorrer o cérebro por dentro, por fora e a medula espinhal. Porque o nosso sistema nervoso central é tudo que está dentro do crânio e dentro da medula. Isso é sistema nervoso central. Tudo isso é banhado pelo líquor. Então, a glândula pineal tem um acesso ao sistema nervoso e um acesso à medula através desse líquor. E o curioso é que o líquor é uma solução eletrolítica, como se fosse uma solução de bateria. Então, quando você faz uma imposição de mãos sobre a cabeça de uma pessoa, um reiki, um jorei, um passe, que você irradia magnetismo, o líquor capta imediatamente, porque ele é uma água de bateria, vamos dizer assim, não é?
E vai percorrer o cérebro por dentro e por fora, e a medula espinhal banhando as raízes nervosas que inervam as vísceras, os órgãos. E a glândula pineal, ela capta esse magnetismo das mãos de forma direta, porque esses cristais, eles regulam a captação magnética. Então nós temos aí um jogo de radiação magnética e efeito direto no cérebro, na medula espinhal e, portanto, nos comandos neurológicos do nosso organismo. Aqui um raio-x dos cristais, aqui uma pessoa jovem, parece mesmo um tronco de árvore cortado, não é? É aquilo que nós falamos dos sistemas biológicos, não é? Que tem relação com o sol. Aqui uma pessoa jovem também. Aí nós vamos ver, por exemplo, esse cristal, ele já tem muitas lamelas concêntricas e finas. Esse já é de uma pessoa de mais de 80 anos. Já fica diferente. Então a sensibilidade magnética muda com a idade. Por isso que qualquer idade é tempo de aprender, porque muda o perfil de sensibilidade. Tá? A pessoa, quando ela vai ficando mais idosa, ela irradia mais energia magnética. Você sabe por quê? Quer que explique? Eu vou explicar. Tem uma parte boa e uma parte que você pode achar que não é bom, tá bom? É o seguinte, conforme vai passando o tempo, o organismo vai eliminando muito nitrogênio. Porque a criança assimila nitrogênio para formar proteína. O adulto elimina nitrogênio na ureia, tanto quanto ele assimila. E a gente, quando vai ficando com mais idade, elimina mais nitrogênio do que assimila. Então as proteínas vão saindo pela urina. O que vai acontecendo? Como é que eu posso dizer? Vai caindo. Vai murchando. O corpo fica mais obediente à força da gravidade. Fica um pouco diferente. Agora, houve um pesquisador chamado Lavoisier que disse assim: na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então aquela perda de proteína, ela vaza junto com a energia vaza junto. Então a pessoa tem mais idade, tem muita energia de efeito físico. Por isso que você vê médiuns de cura, normalmente quanto mais idade, mais poder tem, não é? Por exemplo, no imaginário popular, o preto velho, ou a senhora benzedeira ali do bairro, são pessoas que estão exalando o magnetismo. E isso impõe uma propriedade de sensibilidade diferente também. Quanto mais idade, acentua os fenômenos de desdobramento. Desdobramento é saída fora do corpo, acentua. Nós temos uma saída fora do corpo a cada hora e meia. Cada hora e meia você fica brisando, e depois volta. Mas a pessoa, quando tem mais idade, brisa mais. Bom, por que a pessoa, quanto mais idade, acentua desdobramento? Por quê? Vocês querem que eu explique? Tem uma parte boa e uma parte ruim. É o seguinte, você concorda que quando vai evoluindo a idade, a gente está mais perto do desencarne? Então, quanto mais idade, já vai desdobrando mais, até o desdobramento definitivo. É gradual, é tipo assim, o gato subiu ao teto. É gradual, então fica mais acentuado o desdobramento, porque a pessoa vai ter uma hora um desdobramento definitivo. Então é natural. E quando a pessoa sai do corpo, quando ela desdobra, a cada hora e meia a gente tem um desdobramento, ela solta energia. Então,
como eu estou dizendo, esses cristais de idosos, eles têm propriedades sensoriais diferentes já da pessoa mais jovem, que estão ligados a essas faculdades de desdobramento. Por isso que o idoso, ele capta muito, o ambiente espiritual interfere muito no idoso. Você pega uma pessoa, por exemplo, que está com um demenciamento por uma síndrome cerebrovascular ou por um Alzheimer, por exemplo, o ambiente espiritual é tudo. Eu estou passando com uma experiência com meu pai, por exemplo, que quando nós melhoramos o ambiente espiritual, a experiência do demenciamento do Alzheimer está fazendo com que ele reviva de forma positiva a experiência do Alzheimer. Então, por exemplo, uma coisa interessante, ele não lembrava que a minha mãe era esposa dele. E ele começou a ficar deprimido porque estava sozinho e perguntava: você viu a Vera? Para minha própria mãe. A minha mãe: e aí? O que eu falo? Eu sou a Vera. Não é? E quando melhorou o ambiente espiritual, ele lembrou que ele era casado com a minha mãe. Quando ele lembrou isso, ele abriu os olhos assim, de ventura, de felicidade, e disse para ela: nossa, você é a Vera, eu sou casado com você, eu estava sozinho e você devia estar sozinha também, eu estava tão preocupado, e nós estamos aqui, nós somos casados. E abraçou com um amor que ele não teve tempo de abraçar numa existência atribulada de trabalho e de vida, que você sabe muito bem como é que é. Então ele reviveu o amor com a minha mãe. Ele também disse para mim, olhando para mim: filho, obrigado por você conversar comigo, é tão importante você conversar comigo. Nossa, eu sou tão contente que você nasceu, que você veio, que você é meu filho. E falou o que ele não teve tempo de falar durante a vida atribulada, que vocês sabem como é a nossa vida. Então, aquele Alzheimer está sendo, numa ambiência espiritual positiva, está sendo uma reedição de sentimentos. Houve uma quebra da cognição, houve uma quebra daquele raciocínio emaranhado nos padrões sociais convencionais e liberou as emoções positivas. Teve emoções negativas também, teve raiva, teve desalento, teve tristeza e teve resgate das bases emocionais positivas num ambiente espiritual de paz, de oração, de boas palavras, de buscas positivas. Então a gente com mais idade, a gente tem essa capacidade de elaboração. Numa sociedade fast food não se vê nada disso, porque não se tem tempo. Não se tem tempo às vezes de fazer uma oração. Uma vez uma freira disse para mim: doutor, no meu convento não tem espiritualidade. Mas como, freira? Como que no seu convento não tem espiritualidade? Doutor, é o seguinte, nós temos que cuidar do convento. É a cozinha, é a administração, é o jardim, são as obras sociais. É tanta coisa que a gente faz que não dá tempo de rezar e de assimilar. Então a gente precisa de ter tempo de assimilação para a construção do espírito, porque é isso que nós vamos levar para a vida eterna, aquilo que a gente construiu no espírito. Então quando a glândula pineal vai trazendo essa modificação de padrão de captação sensitiva, é porque nós precisamos urgentemente, com o avanço da idade, conectarmos com as bases de reconstrução emocional, de reconstrução do mundo interno, de reconstrução do nosso mundo de relações, porque é tudo isso que nós vamos levar para a eternidade da vida. Então eu vou passar aqui, sim, microanálise. Essa microanálise eu acho muito importante, porque é o seguinte: não tem flúor nos cristais. Então, essa ideia de que essa calcificação ocorre por causa do flúor, não tem flúor no cristal. Então tem alguns modelos terapêuticos dizendo: descalcifique a sua glândula pineal, porque o flúor não encontrei flúor. E eu apresentei, além da Universidade de Harvard, eu apresentei na Louvain-la-Neuve da Bélgica, onde essa cultura da ideia do flúor
na calcificação da glândula pineal, era muito vigente, e não é isso. Eu não encontrei dessa forma. Eu encontrei cristais com outros elementos químicos que não o flúor e com um padrão específico para regulação de captação magnética, ou seja, estruturas úteis para nós. Eu vou passar aqui, que isso são coisas técnicas, né? Tudo bem, nós estamos aqui na Harvard Medical School, mas essa é a difração de raio-x que mostra que é um cristal, tá? É um cristal de apatita. Apatita. A minha filha ficou tão feliz que ela tinha cristais na cabeça, ela já pensou no Swarovski. E a minha filha é engraçadinha, ela chegou na igreja, viu o pessoal pegando água benta, né? Então ela quis fazer também, então ela pôs água benta. Puxa, quando vai também, vai com toda a força, né? Vamos lá. Eu queria mostrar uma coisa para vocês muito importante. Isso. Esse é um exame de eletroencefalograma com mapeamento funcional. Esse exame eu faço nos meus pacientes. Depois, se você quiser, se você for terapeuta holístico, eu ensino você também. Tá? Então, porque ele é um exame não invasivo, fácil de fazer. Você já fez eletrocardiograma? É eletroencefalograma, só que é um software que faz o mapeamento. Olha que coisa curiosa, isso eu apresentei na Universidade de Harvard. Você vê um vermelhão no meio do cérebro? Essa imagem não é a imagem do cérebro exatamente, é a imagem do campo magnético. Quando está azul, tem baixa voltagem. Quando está vermelho, a voltagem está alta. Você vai ver, em onda teta e delta, a pineal começa a aparecer com alta voltagem. Essa pessoa está ativando a pineal através dos estados de transe. E esses estados de transe, em que a pineal está ativada, então se estabelece uma conexão espiritual, muitas vezes pode provocar sintomas. Então, dentro da psiquiatria, por exemplo, casos de possessão espiritual, que já é diagnóstico médico, está no Código Internacional de Doenças, estados de transe e possessão espiritual. Então a pessoa, ela conecta com uma entidade, ela fica violenta, ela altera, ela fica com ideias que vêm na mente, transtorno obsessivo compulsivo, vai na mente da pessoa, ideias intrusivas, que vêm de fora, pode pegar áreas motoras, provocando epilepsias. Então, você vai tratar com um medicamento da medicina convencional o sintoma, mas tem que ir em busca da conexão espiritual que a pessoa está fazendo, porque ela tem uma pineal que brilha ali, e se ela não conecta, se ela não dirige essa conexão, a conexão fica distraída, e acaba se conectando com o alheio, vamos dizer assim. Então, muitas vezes a pessoa está com a vida desarranjada, sintomas que os médicos não conseguem lidar, inclusive a psiquiatria. A psiquiatria, na minha forma de entender, com a proposta que está falida. Se nós temos um suicídio a cada 30 minutos no Brasil, é a mesma coisa que os mosquitos da dengue estão entrando aqui, significa que alguma coisa está errada. Está muito errado, a psiquiatria não está funcionando, gente. Nós precisamos criar outro tipo de modelo. Eu não digo subtrair o que a psiquiatria alcançou, mas somar com outras dimensões de compreensão que se somam e se integram. Então nós vemos aí uma pineal ativada, essa pessoa ela está fazendo alguma conexão. Nesse caso, como avança para delta, ela está tendo um sono muito conturbado, porque ela faz conexões espirituais complexas, que precisam ser estudadas. E é por isso que o remédio não está funcionando, por isso que a psicoterapia não está funcionando, porque tem um terceiro elemento. Se precisa dar o remédio, vamos dar o remédio. A psicoterapia, vamos conduzir, mas vamos encaixar o terceiro elemento aí para poder fazer o relógio funcionar. Está claro a ideia, gente? Não é? Depois, se vocês quiserem ver como é que faz essa integração, eu ensino você. Aqui é um exame que foi feito no Hospital do Coração, mostrando uma pessoa em transe
e a pineal lá no meio do cérebro, ela brilha. E esse paciente, ele está em transe. O pai fala: doutor, não parece ele, parece outra pessoa, fica violento, não conversa, fica mal-humorado, fica estranho, não é? Então, ele vai ter essa alteração. Bom, isso daí não interessa exatamente o que está escrito nesse momento, porque é um trabalho publicado no Physical Letters. O que eles descobriram? O pessoal descobriu que as nossas células têm microtúbulos, e dentro desses microtúbulos é onde passa a onda mental. E essa onda mental, portanto, que é aquilo que a gente sintoniza, ela vai sincronizar a onda mental no microtúbulo de cada célula. Então, o que a gente sente, o que a gente pensa, se reflete em todas as células através da onda mental dos microtúbulos. E essa onda mental foi calculada e publicada no Physical Letters. O curioso é que o curioso é o seguinte, que nesse trabalho eles fazem uma observação interessante. Eles falam: curiosamente, a onda mental dos microtúbulos nas células apresenta um comprimento de onda em que a glândula pineal seria a exata caixa de ressonância. E aí fazem menção ao meu trabalho de pineal, e fica descrito ali no trabalho. Aí eu falei: caramba, não é mérito meu não, viu gente? Não é mérito pessoal meu, não quero louros pessoais, isso não resolve, as pessoas estão sofrendo, a gente precisa resolver o problema da gente, das pessoas que estão sofrendo, viu? Isso é que importa, O que eu vi é que eu não estava doido pensando uma coisa que não era, entendeu? Então o que acontece? Você sintoniza, a pineal conecta magneticamente, aí vai somar com o que você sintonizou, e aquela onda, ela sincroniza os microtúbulos e vai para as células. Você sabe que implicação que tem isso? Se você não estava prestando atenção, presta atenção agora. Quando você toma um remédio, um antibiótico, um antihipertensivo, ele tem 30% de efeito placebo. Efeito placebo é teu estado de espírito. Porque você vai tomar um remédio, o estômago precisa estar com pH ideal para absorver o remédio. Se você está estressado, com o estado de espírito alterado, muda a acidez do estômago, o remédio não é absorvido. Então tem um componente psíquico que interfere na absorção. E a distribuição dos vasos sanguíneos depende também do estado de espírito. Se você está estressado, ocorre vasoconstrição periférica e vasodilatação central. Então o remédio não vai para onde ele tem que ir. Muda a rota do remédio. Isso é chamado de farmacocinética. A farmacocinética, ela está relacionada ao estado de espírito da pessoa. É como você absorve o remédio. O que acontece? Portanto, cada remédio clínico tem no mínimo 30% de efeito placebo. Quer dizer, se você não tem equilíbrio espiritual, você perde no funcionamento daquele medicamento. E o remédio psiquiátrico tem 60% de efeito placebo. Se você achou que você melhorou por causa da fluoxetina, por causa da sua sertralina, entendeu? Por causa daquele Lexotan que você toma para dormir, aquela melatonina que você tomou, 60% foi você mesmo que melhorou, por você. E se não melhorou é porque faltou você. O que é o espaço? O que é o efeito placebo? É o seu espaço no remédio. O médico devia prescrever e dizer: olha, esse remédio que eu vou prescrever para você, sabe, essa pregabalina para sua dor crônica, essa lírica, esse Cymbalta, essa venlafaxina que eu estou prescrevendo para você, tá? 60% depende do seu estado de espírito. Então você deve buscar uma transformação interna. Devia falar. Por quê? Porque sabidamente é o percentual do efeito placebo. Então quando o que acontece? Você se equilibra espiritualmente, o campo magnético que foi detectado naquele eletroencefalograma muda, a glândula pineal capta, se você se liga espiritualmente, ela ativa, aí ela vai sincronizar as ondas das células, dos microtúbulos. Isso é natureza, gente, isso é Deus, isso é Deus.
É a natureza. Isso é a natureza. A natureza funciona desse jeito. A nossa sociedade está consumida pelo marketing, pela medicina de marketing. Porque os remédios é demanda de mercado. Precisa vender para a indústria. Então o brasileiro precisa de ter bom senso. É bom o remédio? É, mas o remédio ele tem uma parcela, a outra parcela sou eu que preciso mudar. Gente, quando o Sistema Único de Saúde brasileiro lançou a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, colocando no posto de saúde e nos hospitais as práticas de promoção de saúde, que envolve espiritualidade, envolve bioenergia, envolve outras culturas de saberes, isso vai salvar o povo brasileiro. Uma pessoa é diagnosticado um câncer, ele vai no hospital, vai ser feito o diagnóstico, a biópsia, daí meses. E depois do tratamento, sabe-se lá quando, estão morrendo na fila. Nós tínhamos que armar galpões de promoção de saúde para ensinar que existe também um potencial da pessoa, que não custa nada, ela só precisa conhecer. Mas nós precisamos mobilizar a Organização Mundial de Saúde, gente. A Organização Mundial de Saúde vai dizer que saúde é biológico, espiritual, funcional, psicológico, ambiental e social. É tudo isso junto. E vai dizer que a prioridade é promoção de saúde. E a responsabilidade é de todo cidadão, portanto é sua também. Porque você pensa que aquela energia que você irradia com amor na cabeça de uma pessoa, alicerçada numa vida de meditação, de oração, de transformação interna, de busca de diálogo, de busca de harmonia, eliminar as violências, os videogames de violência, eliminar as violências com os animais, parar de comer animais, isso é uma insanidade, fazer os nossos animais, a nossa natureza, sofrer com os olhos esbugalhados de pânico, para satisfazer o teu estômago, sendo que você não precisa, é uma insanidade. Vampiros, humanidade vampira, que não tem dó dos animais, depois se queixa de violência, a violência bate na porta da nossa casa, como consequência dos nossos hábitos de violência. Então nós precisamos sim, a Organização Mundial de Saúde diz, promoção de saúde é responsabilidade de todo cidadão, é sua também a partir da mudança dos seus hábitos, da sua forma de ser, da minha forma de ser. E isso daí transforma a saúde das pessoas. Esse é o nosso Brasil. O nosso Brasil não tem economia alicerçada na guerra. Você vai nos Estados Unidos, você vai numa Europa, a economia é sustentada por porta-avião, por arma, por ogivas. Ali está a economia. A economia do Brasil está na mão do brasileiro. Essas PNPICs do SUS são uma luz que nós precisamos pegar com garra. Fundamos a Uniespírito, Universidade Internacional de Ciências do Espírito. Lá começamos alguns cursos para ensinar você a fazer essa integração e somar com você, para a gente poder contribuir com o nosso Brasil, com essas tendências. Que esse é o ouro do nosso Brasil. Então, eu estou com vontade de formar uma turma de alunos aqui com o Congresso. Uma turma de alunos que vai arregaçar a manga, vai somar com o nosso colega, e nós vamos apoiar essa luz que são as PNPICs do SUS. Porque o nosso povo está sofrendo dentro da economia de mercado de uma medicina que não está respondendo. Não é negar a medicina, mas é iluminar a medicina com aquilo que são os princípios que estão sendo trazidos nesse congresso. Um forte abraço para você, muita luz, vamos somar.